Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Obrigada por você estar sempre com a gente na nossa programação. Após você saber tudo sobre o mundo do agro, a gente chega com mais informações e entretenimento para você no Record Entrevista. Hoje vamos falar sobre o câncer. No dia 8 de abril é celebrado o Dia Mundial de Luta contra esta doença. A data vem destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a oncologista do Instituto do Câncer do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto, a doutora Kátia Abdala. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. E obrigada por vir falar deste assunto que afeta tantas pessoas. Eu que agradeço o convite, Mara, e realmente um assunto muito importante, né, que as pessoas têm que se conscientizar mais, principalmente sobre a prevenção. Então, sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né? Antigamente, doutora, não sei se eu posso estar errada, a pessoa quando recebia o diagnóstico positivo de um câncer, ela já se sentia no final da vida, Sim. Porque era mais ou menos uma sentença para essa Sim. pessoa e era assim que o paciente se sentia. Hoje, com toda essa evolução, nós vemos aí o índice de cura alto e também as pessoas falando mais sobre a doença. Sim. Isso ajuda também com que as pessoas procurem o tratamento correto? Com certeza. São vários pilares, né? Então, desde a prevenção, que hoje nós temos as campanhas aí de prevenção cada vez mais fortes, né, da doença, o diagnóstico precoce, que é extremamente importante, né? Porque quanto mais cedo a gente descobrir a doença, maior a chance de cura. E os tratamentos? Hoje nós temos tratamentos de ponta, não só nas grandes capitais, mas aqui no interior mesmo, no hospital de base. Né? Nós temos desde a cirurgia robótica, cirurgia cerebral com microscópio de última geração, neuronavegador, a radioterapia. Nós estamos agora com 3 aparelhos novos, né? E um deles nós vamos conseguir tratar mais de 90 pacientes por dia, num curto período de tempo e mais rápido esses pacientes. E além da quimioterapia também, que hoje nós temos várias medicações novas aí que mudaram totalmente o prognóstico do câncer, né? Então, tumores que há anos atrás o paciente tinha 3 meses de sobrevida, hoje ele está vivendo 5, 6 anos, ou até mesmo com a cura da doença. E doutora, o Hospital de Base, o complexo ali do HB, ele é referência não só para São José do Rio Preto, para todo o Brasil e também mundial. Sim. Com avanços e tecnologia. Hoje, o núcleo que cuida desta doença, do câncer, vocês atendem pacientes de todo o Brasil e também existem vários desafios e também muitos estudos ali dentro, né? Sim, o Hospital de Base atende mais de 101 cidades, que é toda a DRS. Vem pacientes também de outros locais, outras cidades do Brasil. E, além de ter toda uma estrutura que hoje nós não perdemos para nenhum centro de referência no Brasil, no mundo, nós temos a pesquisa clínica, né, onde nós participamos de estudos, né, em pesquisa clínica que estão sendo realizados em todo o mundo. Então, além disso, os nossos pacientes eles têm uma oportunidade de receber uma medicação, vamos dizer assim, de última geração, para um alvo específico, para um tipo de câncer. E qual o tipo de câncer mais comum, com maior incidência entre a população, tanto entre homens quanto mulheres? Tirando os cânceres de pele, entre as mulheres ainda continua sendo o câncer de mama e nos homens o câncer de próstata. O que a gente vê, o que vem acontecendo aí durante os anos é um aumento muito grande da incidência de tumores coloretais, tanto em mulheres quanto em homens. Por isso que a colonoscopia passa a ser um exame de rotina, né, doutora? A partir dos 40 anos, né, já tem indicação. Ou quando o paciente tem histórico familiar, tem a polipose adenomatosa familiar também, aí você já tem que fazer uma prevenção bem antes. Bom, falando do câncer de pele, né, que a doutora citou. Sim.
Por exemplo, o que a pessoa deve ficar atenta? Sempre procurar um médico dermatologista, sim, mas muitas vezes o câncer, ele é assintomático, né? Ele a pessoa não sente dor, né? Então, como cuidar principalmente do câncer de pele, que é tão comum, né? O câncer de pele tem vários tipos, né? O tipo mais comum, nós falamos que é o carcinoma espinocelular. Então, o paciente, ele vai ter uma feridinha e essa feridinha não vai secar. Ela não vai regredir, vai sangrar e vai aumentando. E aí, nesse caso, ele tem indicação de procurar um especialista, né? Um cirurgião, um dermatologista. E o grande problema é o melanoma. O melanoma, normalmente, ele começa numa pinta, no nevus, e aquela pinta ela vai ficando irregular, ela vai crescendo, e é um dos tumores mais agressivos. Então, se a pessoa tem uma pinta que mudou a coloração, está aumentando, sangrou, tem que procurar também o médico o quanto antes. Essa seria a minha próxima pergunta, inclusive, qual o mais agressivo, doutor? Então, entre os cânceres de pele seria esse? Melanoma, sim. E no geral, assim, o que a gente pode citar de mais agressivo ou é quando ele é descoberto? Olha, tem alguns tumores que eles têm uma história natural realmente mais agressiva, eles respondem menos aos tratamentos, né? Antes, o câncer de pulmão era um deles, mas hoje nós já temos várias medicações aí que também está fazendo com que esses pacientes vivam mais. Mas ainda nós temos câncer de pâncreas, o câncer gástrico, né, de estômago, que dependendo do estágio que é descoberto, aí a chance de cura é bem complicada, é bem difícil. Bom, a gente tem aí casos como o da Preta Gil, né, que a gente tem acompanhado a luta dela. E quando chega em uma pessoa famosa, quer dizer, a gente tem mais acesso às informações, sim, né, sim. Desta pessoa nas redes sociais. Sim. Pela gente aqui da TV, que vamos falando muito sobre sim. o assunto. Então, doutora, para vocês da medicina, isso ajuda e conscientiza as pessoas? Não, com certeza. A partir do momento, né, que aquela pessoa ela vai à mídia, ela fala sobre quais os sintomas que ela teve, né, e aí já começa quais os tratamentos disponíveis, prevenção. Isso deixa liga, né, uma anteninha ali nas pessoas. Mas eu estou com uma dor abdominal já faz algum tempo, vou procurar meu médico. Então, isso é muito importante. Doutora, a gente sabe que existe também essa doença em crianças, sim, jovens, adultos, né, em pessoas idosas. O câncer, ele não escolhe a idade, então todos podem desenvolver. Sim. Em criança é um pouco mais raro, mas também pode acontecer. E com o passar dos anos, as chances, o risco vai aumentando de se desenvolver câncer. Mas hoje em dia tem algo muito curioso, como eu já te disse, o câncer coloretal, ele já está em segundo lugar, tanto em homens quanto em mulheres. E o que a gente vê todos os dias no consultório é uma população cada vez mais jovem. 20 anos, 30 anos. Os estudos estão saindo agora, né? Mas assim, a causa é multifatorial, né? Desde sedentarismo, obesidade, a nossa alimentação, nós ingerimos poucas fibras, muita carne vermelha, né? Como eu já disse, sedentarismo, uso obesidade, de anabolizantes, remédios, tudo e pode tem vários outros produtos químicos, né? Tanto que nós usamos na alimentação, né? Agrotóxicos que ainda estão em estudo, né? Mas que provavelmente são cancerígenos. E doutora, para a gente terminar esse bloco, quem deve procurar mais o médico? Homens, mulheres, jovens, a partir de que idade, que a doutora disse? Quanto mais a pessoa vai tendo idade, mais fácil de desenvolver o câncer. Mas qual o seu conselho para começar a fazer todo o check-up? Porque às vezes num exame simples é possível detectar. Sim, bom, nós temos, né, protocolos, né? Então, por exemplo, no câncer de mama, a mulher a partir dos 40 anos tem indicação da mamografia, ultrassom das mamas. Se tiver uma história também na família, mãe, irmãs, parentes de primeiro e segundo grau, a gente começa essa prevenção mais cedo, né? Os homens, a partir dos 50 anos, PSA, tem que ir no urologista, porque muitas vezes quando os tumores são mais agressivos, eles não marcam tanto PSA,
Por isso que é tão importante o exame do toque, né? E o câncer coloretal, colonoscopia a partir dos 40 anos, né? E quando o paciente também tem a história familiar, a gente começa mais cedo. Mas o que todas as pessoas têm que ficarem bem atentas. Os sintomas, mudou alguma coisa, apareceu um nódulo na mama, sangue nas fezes, sangue na urina, tem que procurar o médico, né? Porque não é nada. Aí, hoje tem uma coisa muito interessante e preocupante, que eu estou vendo, tanto no serviço público quanto no privado, inclusive, as pacientes estão chegando com tumores muito avançados. Nossa, doutora. Então, assim, pacientes com câncer de mama de 20 centímetros. Que daria para sentir no exame. Sim, toque. O toque mesmo, quando ela faz o autoexame. Né? Então, assim, algo muito preocupante. Né? Tem pessoas que têm vergonha ainda. Infelizmente, nós temos esse tabu ainda, né? De mulheres, principalmente com uma certa idade, apareceu nódulo, eu tenho vergonha da minha família, eu tenho vergonha. Então, infelizmente, isso existe. Então, esses tabus que nós temos que quebrar, né? Porque quanto mais cedo o tumor for diagnosticado, maior a chance de cura dessa paciente. Se cuidar não é vergonha nenhuma. Com certeza. A gente tem que cuidar do nosso corpo, sim, né? Sim. É o que faz com que a gente tenha uma vida saudável, sim, que possa trabalhar, que possa criar a família. Sim. No caso de mulheres que chegam com tumor avançado, que não vão ver os filhos crescer, né? Uma outra coisa também que é importante, né? Que é o câncer de colo uterino na mulher, né? Então, a prevenção, a mulher, a gente tem a vacina, né? Do HPV, contra o vírus HPV, que é muito importante, né, que seja aplicada aí nas crianças. E a partir do momento que a mulher tem uma vida sexual, ela tem que fazer o Papa Nicolau todos os anos, né? Já vi muita gente, mas eu já estou de uma certa idade, me falaram que eu não preciso mais. Precisa, né? Tem que fazer todo ano, porque a partir do momento que você tem uma vida sexual ativa, você pode ter 15 anos ou 90, o câncer pode se desenvolver. E a doutora tocou num ponto que a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas o tal, me falaram ou eu consultei o famoso Dr. Google, entendeu? Então a gente vai falar sobre esse assunto, gente. Informação, ela tem que ser passada de forma certa para que o diagnóstico seja feito. E isso só é possível com um especialista. Sim. Então a gente vai voltar do intervalo daqui a pouquinho falando sobre isso. Não saia daí. O Record Entrevista de hoje já está de volta, esse nosso bate-papo aqui com o oncologista, falando tudo sobre o câncer, né? Dia 8 é o dia da prevenção contra essa doença que a gente ouve tanto. E a doutora Kátia Vidala está aqui falando sobre esse assunto que atinge tantas famílias, mas é claro também sobre os tratamentos e o diagnóstico precoce. A gente saiu para o intervalo falando sobre o doutor me falaram e o doutor Google. Vocês, como profissionais, ouvem muito isso. Sim. Eu pesquisei, parece que era apenas uma pinta ou apenas uma dor abdominal que eu tomei um remedinho e passou. É muito perigoso isso, né? Muito, muito. Isso a gente vê todos os dias no consultório, né? E assim, teve alguma alteração, tem que procurar o médico, né? Não... Ninguém é autodidata, o Dr. Google tem muita fake news, né? Então, assim, no máximo consultar alguns sites que são, por exemplo, do INCA, né? Fontes Instituto seguras, Nacional, né? Fontes seguras, né? Para ter alguma informação. Mas, assim, é muito complicado, né? Você ver uma alteração, você ir no Google, na internet e analisar. Não, você tem que ser examinado por um médico, por um especialista, para te dar o diagnóstico. Porque assim, o que a doutora quer dizer, a ferramenta está ali. Sim. Todo mundo pode publicar conteúdos e nem todo conteúdo é seguro para você. Então, quando é uma fonte, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, quando é uma fonte de um médico ou uma médica renomada, que você vai pesquisar, sim, é muito bom você se informar e ajuda muito. Mas, por exemplo, seu vizinho, sua vizinha, sua amiga, me falaram que não precisa mais do exame após uma idade, como você disse, doutora, que tem muitas pessoas que procuram o seu consultório e falam sobre isso.
precisa ter Precisa, cuidado. precisa muito cuidado. E nada substitui o exame físico, né? Sim. Você está vendo ali o paciente, vendo uma lesão, alguma alteração que está acontecendo. Inclusive, doutora, eu ia até falar sobre isso. Nada substitui a presença ali do médico com o paciente. Sim. Isso é muito importante. Hoje a telemedicina é muito importante depois da pandemia. A gente às vezes até consegue, né, fazer consultas, mas muitas vezes você tem que apalpar. Por exemplo, no caso de um tumor abdominal, que você pode fazer o diagnóstico, você tem que apalpar. Um tumor de mama. Então, assim, é muito complicado. Não substitui ali a consulta presencial, um exame físico detalhado. Pode salvar muitas vidas, né? E a gente ouve falar muito hoje sobre o câncer no sistema linfático, também conhecido como linfoma. O cantor Netinho, inclusive, foi diagnosticado há pouco tempo com esse tipo de câncer, tá? E o prefeito de Belo Horizonte morreu no final de março por complicações desse tipo de câncer. Quais os sintomas, doutora, e como ele pode ser diagnosticado? Bom, na maioria das vezes são sintomas não muito específicos, né? Febre, que você pesquisa, você não acha uma causa, né? Linfonodos, gânglios palpáveis, sudorese noturna, às vezes algumas manchas na pele. Tá? Então, assim, são sintomas não muito específicos, bem inespecíficos, né? Mas os principais são esses aí que eu falei para vocês. E ele pode se espalhar pelo corpo, doutor? Sim, ele atinge todos os gânglios linfáticos. São as ínguas que nós temos no corpo todo. E aí, por exemplo, apalpar, mesmo que você ainda não foi ao médico, mas, por exemplo, você sente alguma coisa? Sentir um gânglio, né, que você não mais tinha, durinho, você não teve uma dor de garganta, você não machucou o braço, não tem nada, mas você tem um gânglio na axila. Então, tudo são que não melhorou, que não diminuiu, que está aumentando. Isso já é um sinal de alerta para procurar um especialista. É porque quando fala principalmente em sistema linfático, existe uma prevenção, doutora? O linfoma, assim, uma prevenção é meio complicado de se falar, mas como ele tem algumas causas, né? Então, a prevenção seria evitar essas causas, que na maioria das vezes é você não ficar exposto a elementos, a substâncias cancerígenas, sexo seguro, sempre com preservativo, não fazer o uso de drogas injetáveis. Então, esses são as principais coisas que nós podemos fazer para prevenção. Evitar, Sim. Né, doutora? E assim, a gente ouve falar muito em metástase. E muitas vezes a gente pensa, mas o que é? O porquê a metástase, doutora? Todos os tipos de cânceres podem agravar para metástase no corpo? Como que funciona isso? Sim, quando nós falamos de metástase, quer dizer que o tumor ele nasce em um lugar. Na mama, no estômago, no pâncreas. Quando nós falamos de metástase, quer dizer que as células saíram do local primário e essas células foram para outros órgãos, fígado, os pulmões, né, cérebro, ossos. Então, nesse caso, já quando nós estamos no último estágio da doença e que na maioria das vezes a cura é muito difícil de acontecer. Então, nós temos que fazer tudo, né, o diagnóstico precoce, a prevenção para que não chegue no estádio 4, que é quando o tumor já está espalhado e aí, nesse caso, na maioria das vezes, o tratamento é paliativo. É como se fosse, por exemplo, uma enxurrada que você tem que segurar, senão ela vai inundar. Sim, senão ela vai espalhando. Sim. Ela vai espalhar pelo corpo. Sim. Doutora, quimioterapia e radioterapia, qual a diferença e são os tratamentos assim mais indicados ainda? Sim, a quimioterapia, né, eu vou falar assim, uma linguagem bem fácil para todo mundo entender. Na maioria das vezes são medicações endovenosas, nós temos por via oral ou por outras vias, né? Mas o intuito dela, ela vai para o sangue e vai para todo o corpo. Então, até onde você teria metástases ou micrometástases,
a quimioterapia, a medicação vai lá e mata essas células. Mesmo ocorre com a imunoterapia, tudo. A radioterapia já é um tratamento é um tratamento local. Então, por exemplo, você tem um câncer de mama, então você vai fazer uma radioterapia só ali no local, só na mama, só na próstata e assim por diante. Então, a principal diferença entre um e o outro é que a químio é um tratamento sistêmico e a rádio é um tratamento local. Doutora, sobre os cânceres de próstata. Próstata rígida, né, que é muito comum entre os homens, é uma causa, é uma tendência que não cuidaram mais cedo e ela pode evoluir para um câncer também? Não, a hiperplasia prostática benigna, né, em alguns casos pode evoluir, mas na maioria das vezes não. Né? Então, mas mesmo por isso que as pessoas têm que continuar fazendo PSA, fazendo o toque. O né? PSA Pelo menos, é o de sangue, o de né? sangue, isso. Colher o exame de sangue PSA e fazendo o exame de toque. Porque aí, o urologista, a hora que ele detectar alguma coisa diferente, ou nódulo, essa próstata está mais rígida, o PSA aumentou e aí tem indicação de pedir a biópsia. Bom, para a gente finalizar, doutora, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas, principalmente agora no dia 8, que é o dia de conscientização, né? Para as pessoas entenderem mais. E é claro, quando a pessoa ela é diagnosticada mais cedo, por exemplo, até antes dos 50 anos, existe uma chance maior de cura para essas pessoas? Não seria idade. Não seria idade. Não, seria em que fase do câncer ele é diagnosticado, né? Quanto mais cedo... quanto menor esse tumor estiver, mais chance de cura. Então, agora eu queria esse recado, doutora, para que as pessoas se conscientizem realmente, independentemente da idade, do sexo, ou seja, se você, homem, está com aquela vergonha de visitar o médico ou a médica, peça força para a família, fale com a esposa, fale com um amigo, Sim. por exemplo, tem vergonha de falar com a esposa? Fala com um amigo, olha, me indica Sim. um médico, uma médica que você foi. Tanto as mulheres também conversem, pesquisem e, é claro, se cuidem, né? Com certeza. O melhor tratamento continua sendo ainda a prevenção, né? Então, atividade física, uma alimentação saudável, comer pouco embutidos, enlatados, carne vermelha, evitar, assim, eu sei que é difícil falar, evitar a bebida alcoólica, mas beber moderadamente, né? O tabagismo, que também é bem importante aí para o desenvolvimento do câncer. E assim, além da prevenção, quanto mais cedo você fizer esse diagnóstico, é melhor para a sua saúde, que você vai ter uma chance maior de cura. Então, os exames de prevenção são importantíssimos, né? Além de uma vida saudável e dos hábitos de vida. E teve alguma coisa, sentiu alguma coisa diferente, procure um médico, não tenha vergonha, né? Isso acontece muito com as pessoas de mais idade, porque quanto mais cedo o tumor for diagnosticado, maior a chance de cura. E, doutora, eu costumo dizer, quando vocês optam pela medicina, vocês gostam de gente, de cuidar de gente. Sim. Muitas vezes até os idosos falam assim, eu não vou lá no médico porque eu não tenho nada. Ele vai perder tempo. O que vocês mais gostam é de perder esse tempo. Com certeza, muito melhor nada. A pessoa não ter nada do que chegar lá já num estágio bem avançado. Conversei durante vários minutos, até 1 hora com a pessoa, não diagnostiquei nada. É um presente. Presente, com certeza. Com certeza. Então, quando nós pegamos mesmo paciente com um tumor inicial que a gente consegue a cura, isso é um grande presente, uma grande felicidade para nós oncologistas. Então, vá a tempo, converse com a doutora, por exemplo, ela vai conversar, ela vai te consultar e se não for nada, é um presente para ela. Com certeza. Todos, né? E acima de tudo, conscientização? Sim. Conscientização, esqueça um pouco o Google, né? Entre em um site confiável, como do Instituto Nacional do Câncer, e não tenham medo, né? Hoje em dia, antigamente, até quando eu comecei, né, a oncologia, as pessoas não falavam, não posso falar aquela palavra. Isso é um tabu que algumas pessoas ainda têm, mas que graças a Deus nós já conseguimos aí uma grande evolução em relação à doença. Então não tenha medo de falar, o câncer hoje, muitos têm cura
e você salva a sua vida Sim. procurando um profissional. Muito obrigada, Eu doutora. que agradeço a oportunidade de estar aqui para mostrar o nosso serviço, né? Eu só gostaria de falar que hoje no Hospital de Base nós temos um serviço especializado de ponta, né? E que esse serviço, ele é também, 99% dos nossos pacientes são pacientes do SUS, né? Então, isso me deixa muito feliz que nós possamos ajudar todas as pessoas e nós precisamos muito da ajuda também de empresários, né, da população em geral, porque todo esse serviço só é possível graças a vocês. O estudo, o salvar vidas, a cura vem da ajuda de todos. Todos nós. Muito obrigada, Tá bom? doutora. Obrigada. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento do nosso bate-papo? Acesse Record Rio Preto no r7.com e continue, é claro, assistindo a nossa programação. Um super beijo para vocês. Meu amigo Marcos Paiva está chegando, é claro, mostrando algum lugar especial para você a partir de agora no Tá No Ar. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau!